Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. E no vídeo de hoje, irmãos, a gente vai falar a respeito do tema Um Deus que Restaura. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 32, do versículo 31 ao 34. Acompanhe na sua Bíblia o que diz a palavra do Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu te afirmo, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Irmãos, essa passagem bíblica é uma passagem onde nós percebemos que Jesus ele está falando com seus apóstolos, seus discípulos, e Jesus ele profere uma palavra diretamente ao apóstolo Pedro. Ele diz que Satanás pediu para que pudesse peneirar a Pedro. E Jesus ele fala para Pedro: Pedro, olha só, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E Pedro fala assim: Senhor, eu acho que o Senhor não me conhece, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E aí Jesus fala aquela velha frase: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro ele vai falar assim: de maneira nenhuma, jamais o negaria. Irmãos, essa passagem ela fala sobre Pedro, sobre esse homem, sobre esse ex-pescador que foi transformado em um apóstolo, em um pescador de homens. E é sobre essa história que a gente vai falar um pouco nesse momento. Mas antes eu queria falar um pouco para você quem foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Ele era um pescador cujo nome era Simão. Ele era filho de Jonas, por isso a palavra de Deus o chama de Simão Bar-Jonas. Palavra que em aramaico significa filho de Jonas, e a gente pode perceber isso lá em Mateus 16, 17. Pedro ele era irmão de André, e ele juntamente com seu pai e seu irmão trabalhavam com a pesca. Tudo nos leva a crer que Pedro, ele tinha seu próprio barco de pesca. E a pesca era um dos negócios mais rentáveis naqueles dias. Possuir um barco e possuir muitas redes, naquela época, significava dizer que você fazia parte da indústria pesqueira. Isso nos leva a entender que Pedro ele não era uma pessoa humilde, tão simples. Ele era simples porque não tinha tanto estudo. Mas Pedro possuía muitas posses, possuía uma excelente fonte de renda. Pedro ele se destaca na narrativa dos evangelhos e na primeira parte do livro de Atos, principalmente ali em Atos 1 e Atos 2, onde sem dúvida nós percebemos que Pedro ele acaba se destacando como um grande exemplo de pessoa que tem o seu caráter transformado por Jesus após entregar a sua vida. E é esse ponto justamente que eu gostaria de destacar. Em Lucas, no capítulo 22, versos 58 ao 62, nós vemos mais um importante relato sobre esse momento em que Pedro ele nega Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 22, versículo 58. Pouco depois, vendo, outro disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, dizendo: Homem, eu não sou. Ou seja, irmãos, esse relato aí no versículo 58, após Jesus ele ser preso, a palavra de Deus diz que Pedro ele seguia a Jesus e aqueles que o prenderam de longe. E as pessoas começaram a identificar Pedro, dizendo: esse aí é um daqueles que acompanha Jesus. E Pedro ele vai e fala assim: não, eu não sou, eu não conheço. No versículo 59 de Lucas 22, a gente vê assim: E tendo passado cerca de 1 hora, outra pessoa afirmava dizendo: Esse aí também verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia dizendo: Homem, eu não te compreendo o que você diz.
E logo, estando ele ainda a falar, a palavra de Deus diz que o galo canta. E no versículo 61 de Lucas 22, a palavra de Deus diz assim: então, voltando-se o Senhor, Jesus, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera, que hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. E a Bíblia diz no versículo 62 que Pedro ele saiu dali e chorou amargamente. Irmãos, esse relato ele é muito interessante porque ele lança um olhar sobre esse momento em que o apóstolo Pedro, um dos apóstolos chamados diretamente pelo próprio Senhor, um homem que foi levantado ali para ser liderança em Jerusalém, ele se achava, se sentia alguém, extremamente importante, alguém relevante, que estaria disposto e pronto para morrer por Jesus, se possível. E quando a gente percebe essa narrativa de Lucas 22, a gente percebe que o próprio Pedro, ele não se conhecia. Ele achava que ele era muito além daquilo que ele verdadeiramente, lá no fundo, ele sabia que era. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que esse fato, esse acontecimento, ele serve para mim e para você como um alerta de que nós não devemos ter avaliações pessoais além daquelas que nós verdadeiramente sabemos que somos capazes de fazer algo ou não. Mas é um ensinamento tremendo de que Deus ele está mais preocupado em restaurar a vida das pessoas do que em apontar os seus erros. E a gente vai ver isso ao longo desse vídeo. Espero que Deus ele possa verdadeiramente falar ao seu coração. No relato de Lucas 22, 61, a gente vê que Jesus ele fita os olhos para Pedro. E o olhar, irmãos, é uma das características mais lindas do ser humano. É através do olhar que nós demonstramos o nosso amor, a nossa compaixão, a nossa alegria. Mas também é através do olhar que nós demonstramos ódio, raiva, angústia e dor. Nesse relato de Lucas, o olhar de Jesus, ele não foi um olhar de julgamento, mas sim um olhar de compaixão, de misericórdia. Porque Jesus, ele conhece o coração humano. E Pedro, ele foi aquele que andou sobre as águas. A gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 14, versículos de 28 a 35. Pedro foi aquele que lhe declarou em Marcos, capítulo 14, versículo 29, que ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, disse Pedro. Pedro foi aquele que disse que estava disposto a morrer por Jesus, se fosse necessário. Pedro era um homem impetuoso, era um homem que se dizia disposto e pronto para tudo e qualquer coisa. Mas verdadeiramente Pedro, ele lá no fundo, ele sabia que ele não estava disposto a dar a sua vida. Mas em Lucas, no capítulo 22, versículo 62, nós encontramos um Pedro decepcionado consigo mesmo, por ter negado Jesus por 3 vezes, após ele ter afirmado que daria a sua própria vida para morrer no lugar de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro, ele chora amargamente. Irmãos, alguns podem achar que foi um choro de remorso ou um choro de arrependimento verdadeiro. Penso eu que foi um choro de arrependimento verdadeiro. Mas o fato é que Pedro, ele se sentiu desqualificado para o ministério, para o qual Jesus havia comissionado, ser líder da igreja ali em Jerusalém. E em João, no capítulo 21, a gente vê um dos relatos mais bonitos, ao meu entender, do Novo Testamento. Algo transformador, onde Jesus ele restaura a vida de Pedro, aquele que se sentia desqualificado por ter negado Jesus 3 vezes.
E a palavra do Senhor, irmãos, diz lá em João 21, versículo 2 e 3, o seguinte: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Então disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Eles saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Essa passagem que nós acabamos de ler, irmãos, ela demonstra que Pedro, por ter se sentido desqualificado por negar Jesus, ele tem a ideia de voltar à sua velha vida, de voltar à sua vida de pesca, de pescador. E como Pedro exercia uma liderança entre os discípulos, a sua atitude leva consigo outros 6. E Pedro, ele entra no barco e volta novamente à sua vida anterior do seu chamado de Jesus. E a palavra de Deus diz que eles pescam a noite toda e nada pegam. E a gente vê, irmãos, ao longo do capítulo 21 de João, algo fantástico. A palavra de Deus diz que Jesus, ele novamente aparece lá na praia, que era costume dos pescadores. Uma pessoa ficava na praia e a outra ficava lá no barco, e aquela ficava numa parte mais alta e ia direcionando os pescadores no barco: ó, para o lado direito tem um cardume, vai para lá e lança as redes. E Jesus, ele está na praia e começa a direcionar aqueles que estavam no barco, Pedro e mais 6 discípulos. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele fala: lança as redes à direita do barco. E Jesus já havia feito isso outra vez, lá em Lucas 5. Uma pesca maravilhosa. E a palavra de Deus diz que eles lançam a rede e pegam 153 grandes peixes. Mas a palavra de Deus diz que também João reconhece que era o Senhor e fala para Pedro: Pedro, aquele que está lá na praia, é o Senhor. E a palavra de Deus diz que Pedro, ele se cinge, ou seja, ele se veste, ele se recompõe e vai ao encontro de Jesus. E eles começam a ir com o barco para a praia. E quando eles chegam na praia, quem já os esperava com peixe no braseiro, com pão, era Cristo. E a palavra de Deus diz que o Senhor os alimenta, dá de comer, e depois ele chama Pedro à parte. E nós podemos ver isso, irmãos, lá em João, no capítulo 21, versículo 15 ao 19. E diz que depois deles terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses outros? E a palavra de Deus diz que Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz para Pedro: então apacenta meus cordeiros. No versículo 16, Jesus torna novamente a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses? Então Pedro novamente lhe responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para Pedro: então pastorei as minhas ovelhas. No versículo 17, irmãos, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu, porque Jesus falou pela terceira vez: tu me amas. E Pedro então responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz para Pedro: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Irmãos, essa passagem bíblica, ela é fantástica, porque quando a gente lê essa passagem bíblica em nosso idioma, a palavra amor, ela significa amor. Se você fala eu te amo para o seu filho, eu te amo para a sua esposa, eu te amo para o seu irmão, eu te amo para um amigo muito querido e chegado, amor é amor em português, mas no grego não. Amor, a palavra amor no grego, ela tem diferentes palavras com diferentes significados. Amor entre o marido e a esposa é o amor eros. O amor entre um irmão e outro irmão é o amor filéu.
Amor entre irmãos, né? Entre um amigo e outro é a filéu, entre irmãos é o estroge. Mas o amor que Jesus ele se refere nas suas duas primeiras perguntas a Pedro é o amor ágape. É o amor altruísta. É o amor que não pensa nada em troca. É o amor que está disposto a doar-se, a dar a sua própria vida sem interesse. Foi justamente essa palavra que Jesus ele utiliza nas duas primeiras perguntas que ele faz para Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus pergunta a Pedro, você me ama de forma ágape, a ponto de dar a sua própria vida por amor de mim? E a resposta de Pedro, irmãos, é simplesmente, Senhor, eu gosto do Senhor. Eu não estou pronto para dar a minha vida ao Senhor. O Senhor sabe disso. Irmãos, e é como se Jesus quisesse fazer com que Pedro tivesse conhecimento. Jesus, na terceira vez que ele pergunta se Pedro o amava, Jesus ele muda a pergunta. Ele usa uma outra palavra para representar o amor. É como se Jesus dissesse assim, Pedro, eu sei que você não me ama de forma ágape, não está pronto a dar a sua vida por amor de mim. Eu sei que você gosta de mim, mas é do jeito que você está. É desse jeito que eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas. E aí, irmãos, Pedro, penso eu, ele é tomado por um momento profundo de quebrantamento, de arrependimento, onde naquele momento Jesus ele restaura Pedro. Ele fala a Pedro, olha só, você pode estar se sentindo indigno, você pode estar se sentindo desqualificado, você pode não se sentir capaz, mas sou eu que te capacito. Simplesmente deixe-se usar por mim, que através da sua vida eu farei notório o meu poder e a minha maravilhosa graça. Irmãos, e essa passagem é simplesmente fantástica. A gente percebe que Jesus ele restaura a vida de Pedro, e Pedro ele tem uma vida totalmente transformada. E Jesus, irmãos, ele fala para Pedro lá no versículo 18 de João 21. Em verdade te digo, que quando você era moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E a Bíblia diz no versículo 19 que Jesus ele disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. E depois disso, depois de Jesus falar, Jesus acrescentou, vem e segue-me. É fantástico, irmãos, como Deus, o nosso Deus, Jesus, é um Deus que restaura. Não importa o quão desqualificado você se sinta, não importa quão triste você se veja, nenhum de nós é digno, irmãos, de sermos chamados filhos de Deus. Mas foi pelo sangue de Jesus que nós fomos tornados justificados, que nós tivemos os nossos pecados perdoados. Não foi por nada que eu ou você tenhamos feito. Nenhum de nós, nem as nossas boas obras, seriam suficientes para nos tirar de um tremendal de lama e nos levar para o reino dos céus. Só o sacrifício de um Deus que se esvaziou de si, que se fez carne, e que habitou aqui nessa terra, e que viveu aqui como eu e como você, como todos nós, e que sentiu dor, sentiu frio, tristeza, que chorou, que sentiu angústia lá no Getsemane. Esse Deus que deu a sua própria vida por amor de mim e de você, Ele nos torna dignos de sermos chamados filhos de Deus. E é justamente esse Deus que está aqui agora para restaurar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Porque se você entregar a sua vida, se você entregar o seu caminho a Ele, pode ter certeza que o mais Ele fará. Então, não se sinta indigno, desqualificado, entristecido.
pelo que você tenha feito. Entregue a sua vida, o seu caminho ao Senhor, confie nele, porque o mais Ele fará. É Ele que te restaura, é Ele que te põe de pé, é Ele que te põe firme no caminho dele, é Ele que te transforma, é Ele que muda o seu caráter, o meu caráter, o nosso caráter. Nenhum de nós é digno. Não existe super crente, não existe super pastor, super crente, super evangélico. Todos nós somos pecadores, todos nós, a todo tempo, carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Um exemplo é Pedro, um apóstolo, escolhido pessoalmente pelo próprio Cristo, que se sentiu desqualificado, que pecou, que mentiu, mas que teve a sua vida completamente restaurada e foi poderosamente usado por Deus. Lá em Atos, no capítulo 2, a gente vê que após o derramamento do Espírito Santo, esse homem é usado poderosamente por Deus para pregar. E através da palavra pregada por Pedro, o Espírito Santo usou e tocou no coração de mais de 3.000 pessoas que foram batizadas naquele dia. Então, eu espero que Deus ele restaure a sua vida. Mas para isso, ele precisa encontrar um coração contrito, quebrantado e arrependido e disposto a mudar. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Ele possa restaurar a sua vida, que Ele possa te pôr de pé novamente sobre a rocha que é Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Mas antes de você passar para outro vídeo, eu queria pedir a você que você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui, ó, em inscrever-se e se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like ou seu dislike se você gostou das nossas mensagens. Espero que elas tenham abençoado a sua vida, pois elas são feitas com muito carinho, com muito temor ao Senhor. Então, compartilhe as nossas mensagens, os nossos vídeos. Peço a Deus que abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus.